Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda Manhota, professora da FAAP. Estou aqui acompanhada da minha amiga, professora Silviane Massaini. Nós participamos, representando a nossa instituição, do STEM durante o ano de 2019, na capacitação de professores. E de lá para cá, temos desenvolvido um estudo que hoje vamos apresentar para vocês no que diz respeito à aplicação de metodologias ativas e como a percepção dos docentes se dá em relação a isso. Bom, oi, Silvi, muito bom estar com você aqui. Vamos lá falar dos resultados do nosso trabalho, ainda que seja à distância, né? Exato, olá a todos, espero que vocês acompanhem e consigam também aproveitar um pouquinho dessa apresentação. Maravilha. Bom, eu vou tentar aqui oferecer um panorama introdutório, depois a Silvi vai avançar sobre os detalhes a respeito da metodologia do nosso estudo e vamos, ao fim, compartilhar os nossos resultados. Bom, quando o assunto é metodologias ativas, algo que chamou muito a nossa atenção durante a nossa imersão, né, nessa temática, foi justamente a maneira pela qual essas metodologias são percebidas pelos docentes e de que maneira elas são incorporadas efetivamente na sala de aula, qual é o nível de conhecimento, de familiaridade dos professores e quais são também os principais benefícios e desafios que os professores possuem, né, quando esse assunto vem à tona. Por essa razão, nós optamos por desenvolver um trabalho que tivesse a ver com a relação metodologias ativas e realidade docente a partir de um contexto que para nós parecia bastante claro. Então, em primeiro lugar, a manifestação de que há uma disseminação de metodologias ativas de ensino e aprendizagem que é crescente, então uma realidade que não pode ser contestada, ela é uma realidade posta. Além disso, o contexto também leva em consideração uma percepção de que as ferramentas pedagógicas ligadas às práticas de metodologias ativas, elas têm sido trabalhadas na literatura especializada como grandes aliadas no processo de formação dos estudantes e particularmente de estudantes mais bem preparados, num contexto em que, portanto, urge a necessidade de mapear, de compreender qual é o conhecimento acumulado, né, pelas próprias instituições do ensino superior no que diz respeito a essas metodologias. E, portanto, se essas instituições cada vez mais lançam mão desse tipo de recurso e cada vez mais entendem que a boa formação dos seus estudantes, futuros profissionais, passa por uma estratégia, inclusive de diferenciação institucional, que aposta nas metodologias ativas, para nós parecia fundamental, então, jogar luz sobre a dimensão do corpo docente e a implementação desse tipo de iniciativa. Então, foi a partir daí que esse estudo se motivou, né? E não só falando em motivação, aqui também entrando na questão do nosso problema de pesquisa e também dos nossos objetivos, a princípio, a nossa intenção era buscar compreender a percepção dos professores universitários, especificamente de uma IES privada, que foi utilizada como nosso objeto de estudo especificamente, levando em conta, inclusive, um ambiente bastante diversificado, com múltiplas áreas do conhecimento sendo levadas em conta, né? E a ideia, então, era compreender qual era a utilização, né, por esses professores de metodologias ativas na sua rotina de sala de aula. Era uma tentativa, na verdade, de conciliar aquilo que na teoria muitas vezes a gente escuta falar e efetivamente aquilo que na prática se vê utilizar. Então, o nosso exercício era mapear o nível de conhecimento e o tipo de utilização dessas ferramentas nessa IES em particular. E como consequência desse objetivo geral, né, a ideia era fazê-lo por meio da análise de 4 objetivos específicos, né, que o estudo visou a realizar. O primeiro deles tinha a ver com o mapeamento justamente desse nível de conhecimento da comunidade de professores sobre as metodologias ativas. Então, uma primeira etapa bastante singela, no sentido de verificar se esses professores tinham ou não familiaridade com esse tipo de metodologia. Depois, uma vez superada essa etapa, a ideia era identificar quais metodologias ativas eram mais familiares e, portanto, mais utilizadas por esse grupo em particular. Percebam que já há aí um ganho de qualidade, então não basta conhecer, mas sentir-se apto a aplicar essas metodologias. Numa terceira etapa, aí sim, já tentando extrair
um pouco de percepção de valor, esclarecer quais são as barreiras percebidas pelos professores na implementação dessas metodologias ativas. Então, estamos falando dos desafios que se impuseram sobre a realidade desses professores. E, por fim, o último objetivo específico tinha a ver com destacar os benefícios que esses professores identificaram com a utilização dessas ferramentas. O nosso embasamento teórico e conceitual, ele inevitavelmente demandou uma fundamentação teórica que passa pelo esclarecimento de alguns conceitos e premissas, e aqui vale a pena destacar 4 dos debates mais importantes para essa nossa pesquisa. Primeiro, a definição do que nós estamos entendendo como metodologias ativas, e aqui no caso nós estamos assimilando uma percepção que vem de um autor, mas que é compartilhada por muitos outros, né? Faz parte do mainstream dessa área, que é o Prince. Ele vai definir metodologias ativas como a aprendizagem que é definida como qualquer método instrucional que envolva os alunos no processo de aprendizagem. Então, essa é a ideia do aluno como centro do processo, né? Uma coisa orientada ao aluno. E aí ele continua dizendo que a aprendizagem ativa exige que os alunos realizem atividades de aprendizagem significativas e pensem no que estão falando, né, e fazendo. E isso remonta a um debate até anterior e muito profundo da própria pedagogia, e que embasa toda essa discussão de metodologias ativas, de active learning. No caso específico do nosso trabalho, nós atribuímos muito valor à contribuição construtivista e cognitivista, com 3 influências principais que embasam a utilização de metodologias ativas, como é o caso do Piaget, do Vygotsky e do Brunner, né, que são as referências nesse debate construtivismo-cognitivismo. E também, na sequência, nos preocupamos em derivar desse debate teórico mais amplo alguns tipos de metodologias ativas que efetivamente têm sido objeto de estudo e de implementação, sobretudo no ensino superior. Então, dividindo aí, de acordo com a literatura, essas metodologias em 3 grandes grupos, né? As metodologias que são student-centered, as metodologias que são problem-based ou discovery learning, né? É outro nome que se dá. Também tem uma outra forma de chamar, muitas vezes aparece como issue-based, também é uma outra alternativa. E, por fim, a experiential learning, né? Então, todas as metodologias que a gente vai comentar ao longo da realização da metodologia da nossa pesquisa, elas são um desdobramento desses 3 grupos, que são os macrogrupos que reúnem tudo que a gente conhece, desde PBL, Flipped Classroom, gamificação, todas as experiências de simulações, peer instructions, todas essas são derivações que pertencem a esses 3 grandes grupos. E, por fim, fizemos, então, na fundamentação teórica, uma discussão dentro do que a literatura prevê sobre benefícios e desafios. E é possível encontrar alguns benefícios e desafios que são relativamente comuns e que aparecem sempre nesse mapeamento, né? Do lado dos benefícios, com frequência, 3 elementos aparecem. O primeiro deles tem a ver com conhecimento e compreensão da realidade, então as metodologias ativas como elementos que propiciam o aprofundamento e o ganho de repertório nesse sentido. O segundo ponto, que geralmente aparece como benefício das metodologias ativas, tem a ver com autonomia, a conquista de autonomia pelo aluno. E, por fim, a ideia de flexibilidade, né, dos tempos de aprendizagem, que eu vou comentar na sequência também. Como desafios, os pontos que aparecem mais frequentemente são, primeiro, um debate sobre qual é o papel do professor nesse processo. Então, muita discussão sobre até onde o professor deve ir como um mentor, como um guia, enfim, como desenhar essa relação do ponto de vista pedagógico. Depois, a falta de familiaridade dos docentes, principalmente em relação às metodologias, falta de conhecimento, de preparo, de sofisticação em termos dessas ferramentas. Em terceiro lugar, os tempos de aprendizagem. Eu acabei de falar sobre flexibilidade, e se isso, por um lado, pode ser visto de maneira positiva, por outro, pode ser visto como um desafio, porque, afinal de contas, a metodologia ativa pressupõe uma individualização, uma personalização que demandaria assumir que cada um aprende num ritmo e o professor, então, teria que conduzir como um maestro essa orquestra
que opera em diferentes ritmos, né? E, por fim, o último tópico apresentado pela literatura com frequência como sendo um desafio dessas metodologias tem a ver com as políticas de avaliação e feedback, né? Então, como avaliar metodologias ativas de ensino e aprendizagem, como avaliar conteúdos ministrados por meio dessas ferramentas e como oferecer um feedback ao aluno que seja bem sucedido, que contribua para esse processo de formação. Então, a partir desse referencial é que nós optamos por uma metodologia e realizamos um estudo que agora a Silvi vai detalhar um pouco melhor na sequência. Silvi, por favor. Obrigada, Fernanda. Bom, então, para levantamento dos dados empíricos, nós conduzimos uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo. A gente fez isso através de questionários que foram enviados de forma online, através do Google Forms, e a análise dos dados foi conduzida de forma descritiva e também utilizando de correspondência múltipla, que é uma técnica multivariada. A amostra total, né, de professores dessa instituição privada foi composta por 49 professores aí de várias áreas. A gente vai também falar um pouquinho mais sobre essa amostra. Por favor, Fernanda. Bom, em termos de gênero, está bem dividida aí a nossa amostra, né? Temos 42% de gênero feminino e 57% masculino. O grau de escolaridade, obviamente, são professores, então já se esperava um grau de escolaridade elevado. Em termos de área de formação, é interessante perceber que a grande maioria era das ciências humanas e das ciências sociais. Isso depois vai trazer uma implicação um pouquinho mais à frente, principalmente quando a gente for fazer a correspondência múltipla, que eu vou citar. Mas ainda assim a gente tinha um pessoal de exatas, das engenharias, né? E, em média, os professores dão aula para 4 turmas, né, no semestre, e a característica dessa instituição que a gente pesquisou é de ter poucos alunos em sala. Então, em média, 23, né? A gente pode arredondar aí para 24 alunos por turma, então uma turma relativamente pequena, o que talvez também favoreça a aplicação de metodologias ativas. A gente vê também que é um corpo docente bastante experiente, né? Com, em média, 15 anos aí de docência e com uma idade média aí por volta de 44 anos. Em relação aos principais resultados, a gente nota que das práticas da sala de aula, né, a mais utilizada ainda são recursos multimídia e aulas expositivas. Até entendendo também um pouquinho do contexto dos professores que vieram das áreas de sociais e humanas, né, isso já era esperado, né? A aula menos utilizada foram as aulas de laboratório, de oficinas, que foram as menos citadas aí, né? Porém, a gente entende isso também por questão da caracterização da amostra. Então, em primeiro lugar, a gente tem a utilização de recursos multimídias, aulas expositivas, leitura de conteúdo prévio solicitado aos alunos e exercícios práticos como as principais atividades e práticas realizadas em sala de aula. Sobre o conhecimento das metodologias ativas, isso nos surpreendeu bastante, porque grande parte aí da nossa amostra conhecia principalmente Problem-Based Learning e o Flipped Classroom, né? Essas foram as mais citadas aí. Então, quase 90% conhece a metodologia de Problem-Based Learning, quase 82% conhecia o Flipped Classroom, quase 80% conhecia o Team-Based Learning. Só que quando a gente passa para o uso dessas metodologias, que é a próxima análise que a gente faz, a gente percebe que essa utilização decai um pouquinho. Então, apesar dos professores conhecerem, né, grande parte das metodologias que foram citadas na pesquisa, algumas metodologias não são tão utilizadas, né, de acordo com o que a gente vê. Então, é claro que ainda a utilização é grande, então 75% dos professores utilizam a metodologia de Problem-Based Learning, só que a gente estava vendo que quase 90% conhece essa metodologia, né? Então, acho que um indício interessante é entender também por que, né, dessa diferença. A pessoa conhece, o professor conhece a metodologia, mas não a utiliza. Então, talvez isso possa ser explicado um pouquinho sobre a questão das barreiras na utilização, que a gente vai falar mais à frente. Outra coisa interessante de se citar, se puder voltar só um pouquinho, é a questão da simulação. Quando a gente olha, voltando mais um slide, a gente olha que a simulação, ela aparece ali em 5º lugar como conhecimento dos professores, né? Mas se a gente for na utilização, ela é a 3ª mais utilizada. Isso também pode ser decorrente da questão da amostra,
mas aparentemente, né, apesar de não conhecerem tanto, grande parte utiliza. Então, é uma questão também interessante para ser analisada mais à frente. Aqui a gente entende, de novo, sob a perspectiva do professor, qual que é o impacto que aquela metodologia trouxe para ele. Então, grande parte da amostra citou que a utilização das metodologias ativas impactaram de forma moderada no aprendizado do aluno. E 32% falaram que impactou muito no aprendizado do aluno. Apenas 4% citou que impactou pouco, né? E 6% aí da amostra falou que nunca utilizou metodologia. Então, se percebe que daqueles que utilizaram, o impacto foi relativamente importante, né? Isso sob a perspectiva, sob a visão do professor. Aqui, entrando um pouquinho mais a fundo no conhecimento que o professor tem sobre as metodologias ativas, em azul, no gráfico da esquerda, a gente pode notar a frequência com que o professor solicita um feedback do aluno, né, sobre a questão da metodologia ativa. Então, a grande maioria solicita de 1 a 3 vezes por semestre e, em segundo lugar, aí, de 1 a 3 vezes por mês. Poucos exigem esse feedback do aluno semanalmente e alguns nunca exigem esse feedback. Então, é uma questão interessante de se pensar. Além disso, sobre a frequência de discussão das metodologias com os colegas e parceiros, né, professores, também essa discussão não é tão grande, né? Semanalmente eles discutem muito pouco sobre isso e alguns também esperam que nunca discutem sobre metodologia ativa com os outros professores e os colegas de trabalho. Além disso, a gente percebe que na amostra eles têm um conhecimento razoável sobre cursos e palestras que falam sobre isso, né? Se a gente for olhar o gráfico aí de PITS, a gente percebe que 73,47% já participou aí no último ano de pelo menos 1 a 4 palestras, cursos, congressos, seminários. Então, eles têm acesso a esse conhecimento de alguma forma. Talvez esteja faltando aí a forma de implementá-lo no dia a dia, né, de aula. Aqui, em relação aos aspectos motivadores, né? O que os professores percebem como benefícios decorrentes da utilização das metodologias ativas? A gente pode perceber, essa escala foi feita a partir de uma escala Likert, né, de concordância de 1 a 5, e as maiores médias, né, os maiores benefícios percebidos foram a interação com os alunos, em questão de colaboração, a interação entre professores e alunos, e também a melhora das habilidades de aplicação do conhecimento. Isso foi bastante relatado na literatura também, que a Fernanda até citou mais né, no começo da apresentação. A questão assim que menos foi citada foi a questão da frequência do aluno, da evasão, de confiança do aluno em relação ao conteúdo que está sendo passado. Então, isso aí ainda não é tão forte, não é tão percebido pelo professor. Em relação às barreiras, a gente percebe que a média aí de concordância foi menor do que os benefícios percebidos, então, fazendo com que, de fato, a gente note que os professores veem, né, as metodologias ativas com bons olhos, mas a principal barreira citada foi o tempo de preparo, né, que para os professores eles acham que é muito superior do que uma aula convencional, e também a falta de estrutura física, às vezes de salas, laboratórios específicos para a utilização de metodologia. Lembrando que isso não é necessariamente uma prerrogativa, né? Não necessariamente a falta de estrutura física possa levar o professor a não utilizar uma metodologia. Por fim, a gente realizou a análise de correspondência múltipla para tentar entender se algumas categorias de variáveis poderiam estar associadas. Aqui à direita vocês vão ver o teste quadrado para utilização de metodologia versus a área docente, que aí a gente considerou área de humanas e área de exatas, e também o teste para utilização de metodologias barra faixa etária, né, frente à faixa etária dos professores. O teste quadrado para a área docente não foi significativo a 5%. Porém, a gente ainda manteve esse item aí, por quê? Porque isso talvez seja explicado pelo fato da amostra ter muitas categorias de professores da área de humanas, e não necessariamente tantos de exatas, tá? Então, talvez essa seja uma análise importante que, ampliando o número aí de respondentes, possa dar significativo. E outra coisa interessante que a gente notou é que aqueles que mais utilizam, né, a metodologia são professores de idade entre 34 e 42 anos.
e não são os mais jovens. Isso que é interessante também. Talvez por eles terem mais experiência, um amadurecimento maior em relação à docência. Fernanda, pode seguir. Maravilha. Bom, em relação então aos resultados, né, fica claro que há um domínio relativo do tema perante os professores e uma maior familiaridade, como a Silvia mencionou, algumas modalidades específicas. No nosso caso, as duas que mais consistentemente apareceram, tanto em termos de formação quanto em termos de utilização, são o PBL, né, o Problem Based Learning, e a Flipped Classroom. Embora seja importante pontuar, como a própria Silvia mencionou, que há uma distorção aí na pesquisa quando o assunto são as simulações. Então, embora o número grande de professores não posicione a simulação como uma daquelas metodologias que mais conhece, aparentemente aqueles que a conhecem utilizam com muita frequência. Isso faz com que elas ocupem uma posição de destaque na hora de falar em utilização. Então, ela é a quinta mais conhecida, mas é a terceira mais utilizada, pelo menos em relação a essa amostra. E é importante mencionar também que, diferente do que principalmente parece claro na literatura norte-americana, o Peer Instruction é a metodologia listada com menor grau de conhecimento e utilização entre os professores, embora ela seja uma das metodologias que requer menor sofisticação, né? Ela não envolve muito trabalho antecipado, ela não envolve muita infraestrutura, mas ela aparentemente não é a metodologia mais difundida ou mais praticada. Então, ela ficou bastante evidente ali na parte mais baixa, né, da nossa classificação. Entre os benefícios mapeados pelo estudo, nós pudemos verificar, sobretudo, elementos ligados à interação, seja interação entre os próprios pares, seja interação entre alunos e professores, e também essa questão que a Silvia mencionou da aplicação de conhecimento, né? A metodologia como uma facilitadora de tornar o conhecimento mais prático, mais aplicado. Isso é interessante porque, de fato, esse elemento não necessariamente aparece como sendo um elemento de destaque dentro do que a gente falou anteriormente na literatura, quando se mapeiam os benefícios. É evidente que isso aparece, mas não aparece como um ponto comum ou como um ponto de destaque. E o mesmo acontece em relação às barreiras percebidas, né, da nossa amostra versus o que a literatura relata. A nossa amostra destacou, como a Silvia mencionou, o excesso de tempo extra-classe para preparo, a falta de infraestrutura adequada, adaptada para essas metodologias e uma resistência de cultura dos estudantes que, entre aspas, muitas vezes não consideram isso aula de verdade. Isso, na nossa realidade estudada em particular, apareceu como algo muito importante. E outros elementos que usualmente aparecem, eles, a princípio, nessa amostra não foram considerados os mais importantes, né? Então, existe aí uma certa divergência entre o que a literatura mainstream trabalha como elementos prioritários, tanto em benefícios quanto em barreiras, e aquilo que a gente efetivamente verificou. Bom, então, como considerações finais a respeito desse estudo, nós concluímos que, de fato, as metodologias ativas fazem parte de um universo de conhecimento adquirido por esses professores da IES estudada, as diferentes ferramentas também, com algum grau de diferença entre elas. Há um reconhecimento por parte dos professores de que essas metodologias elas geram impacto, têm valor no processo de ensino, portanto, há uma predisposição ao seu uso, né? Como eu mencionei, acabei de falar, há sim uma compatibilidade entre os benefícios e os desafios mapeados pela literatura e também esses identificados na pesquisa de campo, porém, vale a pena mencionar que surpreende o fato de que termos como autonomia e flexibilidade, que sempre aparecem com muita ênfase, né, na literatura que nós mencionamos, não tenham ocupado o topo dos benefícios percebidos na realidade em particular estudada, e que a avaliação e políticas de feedback, que, como eu já havia dito antes, aparecem como preocupações recorrentes por parte dos autores especializados desse tema, não tenham sido reforçados como os principais desafios dos professores. Talvez uma próxima pesquisa seria tentar identificar se, por acaso, instituições com uma cultura ou com práticas de mais experiência, de mais maturidade nesse sentido, modificariam
esse nível de prioridades, de desafios e benefícios. Pode ser que instituições ou países, enfim, onde isso já é mais tempo, já é implementado há mais tempo, levem a um tipo de preocupação diferente do que aquilo que a gente faz aqui. Mas é uma relação de causalidade que precisaria ser explorada e que não foi objeto desse estudo no momento. Acho que é isso. Se você quer Inclusive, completar alguma coisa. como sugestão também de novas pesquisas, tentar explorar um pouco mais essa questão do conhecimento das técnicas versus a aplicação, porque na nossa pesquisa isso foi bastante recorrente, né? Então, os professores demonstram ter um conhecimento grande sobre as metodologias, participam de cursos, mas na hora da utilização, essa utilização cai um pouco. Então, o que faz com que isso caia? A gente tentou levantar algumas barreiras, mas ainda assim, acho que precisaria explorar um pouco mais essa questão, né? Sobre a utilização efetivamente, entendendo aí por que eles talvez não discutem tanto com os colegas, a questão do feedback, que talvez sejam variáveis importantes aí para próximos estudos. Maravilha. Bom, a gente deixou listado aqui ao final algumas referências que embasaram, sobretudo, o referencial teórico, materiais que serviram como base para essa pesquisa. Temos aí 2 referências brasileiras, né? Inovação acadêmica e aprendizagem ativa e metodologias ativas, perspectivas teóricas e práticas no ensino superior. Ambas estão ligadas à produção intelectual do consórcio STEM e várias outras aí que foram publicadas em outros veículos, em journals, enfim, fora do Brasil. Esperamos que tenhamos, então, podido deixar nossa contribuição e ficamos à disposição, claro, para quem quiser conversar com a gente a respeito disso, trocar experiências, para aqueles que quiserem falar sobre a realidade das suas instituições também. E é isso, né, Sil? Muito obrigada a todos. Estamos à disposição aí para conversar mais a respeito. Maravilha. Muito obrigada àqueles que nos acompanharam e até a próxima.